Eu quero nesta noite trazer uma palavra bíblica sobre o tema da convenção. Todos os anos o apóstolo Doriel orava, consultava o Senhor, e o Senhor sempre lhe dava uma palavra profética para o ano seguinte. Normalmente o nosso ano profético é de dezembro a dezembro. E nós seguimos os passos do apóstolo Doriel. Nós, Supremo Concílio, superintendentes, oramos e Deus nos deu uma palavra para o ano 2018, o ano da santificação, baseado em Josué, capítulo 3, verso 5. Santificai-vos hoje, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E eu quero trazer para a reflexão dos irmãos, já que nós conseguimos adiantar o horário, eu vou ter um tempo de qualidade para ministrar o seu coração, e depois um momento a mais de adoração a este Deus glorioso, maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente. Irmãos, em primeiro lugar, eu quero destacar o que não é santidade. Vamos fazer um paralelismo, para depois dizermos o que é santidade e qual o propósito que nós somos santificados. Em primeiro lugar, irmãos, santidade não tem absolutamente nada a ver com o exterior, com o estereótipo, com a aparência. Santidade não tem nada a ver com vestuário ou com o tamanho do cabelo das irmãs. Santidade não tem absolutamente nada a ver com usos e costumes. Costumes sociais variam de região para região, de país para país. Por isso são costumes sociais e não doutrina. Doutrina tem a ver com ensino, doutrina da regeneração, doutrina da santificação e etc. Então, santidade não tem nada a ver com o exterior, mas isto também não nos isenta de sermos zelosos. O nosso estatuto diz que nós não regulamentamos usos e costumes, porém zelamos pela decência. Não é para ninguém aproveitar a deixa e dizer, já que santidade não tem nada a ver com vestuário, com aparência exterior, então eu não vou ter cuidado e eu vou me expor. Que Deus te guarde, nos guarde, porque os nossos corpos são templos, moradas do Espírito Santo, e nunca deve ser usado para provocar o sexo oposto. Então nós não regulamentamos usos e costumes, repito, mas zelamos pela decência do homem e da mulher. Ok. Queridos irmãos, o que é santidade, se não tem a ver com estas coisas? A palavra santidade, no original que foi escrito no Novo Testamento, aparece com a expressão hagios, que traduzido quer dizer separado para cumprir um propósito.
santo para cumprir um propósito. Essa é a melhor definição para a palavra santificação. Separado para cumprir um propósito de Deus. Não apenas ser santo por ser santo, ou imaginar que são santos. Se você olhar, você vai ver religiões heréticas que ensinam o isolamento como o primeiro passo da santidade. As carmelitas se trancam em um convento e lá vivem o resto de suas vidas sem falar, sem relacionar com outro ser humano, imaginando que isso tem a ver com santidade. Não é verdade. Santidade não é isolamento. Jesus sempre foi sociável. Jesus ia a jantares, Jesus ia a casamento, que é algo mais social do que uma festa de casamento, do que jantares. Jesus estava por lá, com propósito, não para ser influenciado, mas para influenciar. Aleluia, irmãos. Santidade, separação para cumprir um propósito. Romanos capítulo 6, eu vou pedir ajuda dos irmãos do Data Show, dos versos 13 ao 19, nós temos um texto extraordinário. É possível projetar? Romanos capítulo 6, dos versos 13 ao 19. O 19 diz assim, olha a profundidade disso. Olha o confronto que Paulo faz com os irmãos de Roma. Olha só o propósito da santificação. Está lá. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Deixa esse texto aí. Vamos ler esse texto numa voz de coro? Bota a força, toda a força do seu pulmão. Vamos ler juntos, vamos. 1, 2, 3, já. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, como apresentastes os vossos membros para servirem ao pecado, à carnalidade, para praticarem a injustiça, enquanto não conheciam o Senhor. Olha só, irmãos. Quantos de nós apresentamos os membros dos nossos corpos para servir o pecado, para servir a injustiça? Quantos de nós apresentamos naquela época de trevas nossa boca para liberar palavras de maldição contra alguém? Quantos usamos nossos lábios naquela época para ingerir uma dose ou uma garrafa ou algumas garrafas de bebida alcoólica? Quantos naquela época apresentaram os seus lábios para consumir o tabaco, a maconha, as drogas de um modo em geral? Paulo está falando disso para os romanos. Quantos apresentaram seus lábios, suas bocas,
para pronunciar palavrões, piadas indecentes. Paulo está desafiando: apresenta agora essa mesma boca que passou por um processo de purificação, de santificação. Aí a santidade com propósito de servi-lo, propósito de sermos instrumentos para tocar outros, para alcançar outros. É disso que Paulo está convocando os irmãos de Roma para isto. Como apresentaste os vossos membros, quantos apresentaram as suas mãos para servir a iniquidade? Não é verdade, irmãos? Quantos aqui tinham um alto grau de violência e usou essas mãos, como o missionário Juversino, que eu sei do seu testemunho, para brigar, para agredir, para espancar alguém? Quantos usaram as suas mãos para apropriar do alheio? Quantos apresentaram as suas mãos naquela época para a prática de tantas iniquidades? Paulo está dizendo: apresenta essas mesmas mãos agora para servir a justiça. Apresenta essa mão agora para levantar o caído. Apresenta esta mão agora para se estender em favor de alguém que está caminhando a passos largos para o lago de fogo com enxofre. É disso. Santidade com propósito. Aleluia, irmãos. Glórias, glórias. Quantos apresentaram os seus olhos para contemplar pornografia, cenas indecentes? Isso contaminava o seu corpo todo, porque os olhos são as janelas da alma. O Senhor está dizendo agora: apresenta estes olhos para contemplar as searas brancas, para contemplar as multidões desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Levanta os teus olhos, veja a seara branca, pronta para a ceifa. Santidade ao Senhor, com propósito de sermos agentes de cura, agentes de libertação, agentes de salvação para um Brasil que perece a cada dia e carece do Evangelho, que mudou a tua história, que mudou a tua vida e que mudará a vida daqueles que ouvirem e aceitarem em seus corações. Oh, irmãos, é disso que nós estamos falando. Santidade com propósito. Aleluia. Glórias. Quero dizer aos irmãos, como inicia o processo de santificação na vida de alguém? A iniciativa é de Deus. Glórias. Escute isso. A iniciativa foi do Senhor, pela sua graça, infinita graça. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, eu e você. Mas um dia, esse bendito e glorioso Espírito Santo gerou vida de Deus no espírito amortecido do homem. Isso é chamado de regeneração. Gerou de novo. Foi aí, irmãos, que nós despertamos para as coisas de Deus. A nossa escala de valores virou de cabeça para baixo. Aquilo que não tinha valor para nós
passou a ter muito valor, porque houve vida de Deus no nosso espírito. E ali começou um processo de santificação. A iniciativa é do Senhor. Gálatas 4:6 diz que o Senhor nosso Deus nos concedeu o Espírito de seu Filho para habitar em nós, o qual clama: Abba, Pai. Oh, aleluia! Qual é a função do Espírito que veio na regeneração? Revestimento é outro processo, mas no ato de conversão, o Espírito operou em nós com um propósito: gerar dentro de nós, criar dentro de nós o relacionamento com o Pai. Ele começou a gerar em nós o fruto do Espírito. Fruto no singular, com 9 gomos. O que caracteriza um missionário cheio do Espírito. O que caracteriza um pastor, um líder cheio de Deus, não são os dons espirituais. Eles podem ser falsificados, mas o que marca um homem, uma mulher cheia de Deus, são os frutos do Espírito gerado no seu interior, obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A iniciativa é do Senhor, mas no processo de santificação, a graça de Deus não nos isenta das nossas atitudes, das nossas decisões, dos nossos esforços. Escute isso: a iniciativa é dele, o Espírito veio, criou dentro de nós o relacionamento com o Pai, transformou a nossa natureza, está gerando o caráter de Cristo, mas isto não nos isenta da nossa parte no processo. Exemplo, Daniel capítulo 1, verso 18, está escrito: e Daniel, um jovem, transportado de Jerusalém como cativo para a Babilônia, mundão aberto, depravação, idolatria, feitiçaria, longe da sua família, longe da sua cultura, tinha tudo para se depravar, mas Daniel assentou no seu coração. Na minha tradução, revista e corrigida, diz: e Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Decisão. Aleluia, irmãos. Deus requer de mim e de você, no processo de santificação, tomada de posição, decisão com relação àquela área, aquele calcanhar de Aquiles, onde sempre você está tendo alguma dificuldade. Decida hoje, nesta convenção, no nome de Jesus, que você não será presa mais da carnalidade, do pecado que tão de perto nos rodeia, pela graça e pela bondade do Senhor. Decisão. José tinha tudo para ter pecado, e se tivesse cedido à tentação da mulher de Potifar, nós não teríamos a história linda de José do Egito, quando ele foi assediado insistentemente. Ele disse:
não. Ele diz: não. Ele diz: não. Não pecarei contra o meu Deus, e não desonrarei a confiança que o meu patrão Potifar depositou em minhas mãos. Oh, meu irmão, diga não. O pecado nos rodeia todo dia, sim. Não tem idade para esse tipo de coisa. E não é só na área da sensualidade, é em todas as áreas. Quando a vida de Deus está em nós, quando estamos cheios de Deus, nós amamos o que o Senhor ama, e nós aborrecemos o que o Senhor aborrece. Se o pecado te atrai, se o mundanismo te atrai, vem aqui uma interrogação: você nasceu de novo? Quando a pessoa nasce de novo, está cheia de Deus, ele ama o que Deus ama, e ele aborrece o que Deus aborrece. A sua natureza foi transformada. Aleluia, aleluia, aleluia. A iniciativa é do Senhor, mas a nossa participação nesse processo é decisiva. Alguém pode dizer: mas apóstolo Jair, nós não pecamos? Se dissermos que não temos pecado, 1 João 1,8, já estamos pecando. Mas o apóstolo do amor prossegue escrevendo: não pequeis, porém, se acontecer, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, perante o Pai, intercedendo por mim e por você. O nosso Deus é um Deus de segunda chance. O nosso Deus é um Deus de graça. Não sei como você entrou aqui nesta festa. Você que veio de algum lugar do Brasil, você que acompanha pela internet, o Senhor te ama. Você não deixou de ser filho, ainda que você esteja afastado, enfraquecido, vivendo um momento de derrota, de fracasso. Há remédio em Gileade, há bálsamo em Gileade, há perdão, a graça do Senhor para reiniciar um novo plano na tua vida, ou retomar o plano previamente estabelecido. Aleluia, meus irmãos. Eu quero chamar a sua atenção agora. Algumas razões porque devemos ser santos. Qualquer um que deseja ser usado por Deus, ele precisa estar com a sua vida em plena comunhão. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida. Que maravilha! O ouvido não está tapado, glória a Deus. Porém, pecados fazem divisão entre o Senhor e o seu povo. Deus usa vasos pequeninos, mas não pode usar vasos sujos. Deus usa vasos pequenos, como eu e você. Ele escolheu os que não são para confundir os que são. Ele escolheu os pequenos para confundir os grandes. Ele escolheu os fracos para confundir os fortes. O poder dele aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder dele aperfeiçoa nas nossas debilidades. O poder dele aperfeiçoa nas nossas deficiências. Aleluia, irmãos. Se tem algo, o sangue de Jesus lava. A única coisa que rouba a glória de Deus da vida de alguém
A única coisa que tira o respaldo do ministério de alguém, de uma igreja local, de uma igreja nacional, é o pecado oculto, não confessado e não abandonado. Por isso, meu irmão, quebrante o seu coração nesta convenção. E você que já está bem, vai receber uma porção maior da glória de Deus. Por que devemos viver em santidade? Em primeiro lugar, porque nosso Deus é santo. Santo, santo, santo. Você não vê uma repetição 3 vezes com relação a outros atributos do Senhor. Ele é justo. E você não vê Deus é justo, justo, justo. Deus é fiel. E você não vê com relação a esse atributo. Deus é fiel, fiel, fiel. Deus é amor. E você não vê Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas os querubins e os serafins, uau! E os 4 seres de Apocalipse 4 proclamam dia e noite: Santo, 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 Santo é o Senhor. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. O sumo sacerdote trazia esta expressão: nós somos o sacerdócio real. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Nada pode interpor entre nós e Ele. Nada. Se tem alguma coisa, se tem algum obstáculo, os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, ao redor e por dentro estava cheio de olhos, e não tem descanso, nem de noite, nem de dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Bota os olhos lá e vamos com a voz de guerreiros, com toda a força do seu pulmão, associarmos aos 4 seres viventes, que nesse momento declaram a santidade ao Senhor. E a noiva do Cordeiro aqui em Taguatinga, o Brasil aqui representado, vai se associar aos seres que louvam ininterruptamente, e vamos fazer coro com eles. Vamos, fica de pé que a sua voz vai sair mais forte. No 3, 1, 2, 3. Não, cadê vocês? Ficou muito fajuta. Vamos fazer com excelência. Dá para enxergar lá atrás? Se não dá, abre a sua Bíblia. Apocalipse 4:8. É um momento especial, irmãos. O Senhor está contemplando, o Senhor está aqui. Esse culto é para Ele. Ele se agrada, Ele vem com mais glória, com mais fogo. Aleluia. Vamos lá. 1, 2, 3. Aleluia. Podeis assentar. Por que viver em santidade? Porque Deus é santo. 1 Pedro 1,16. Sede santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. Nós somos filhos, temos o DNA do Pai.
Vamos pegar esse atributo da santidade. Filho tem o DNA do pai. Nosso papai é santo. E ele está dizendo a mim e a você: sede é ordem, é imperativo. Sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Outra razão porque devemos buscar a santidade, porque para ver a Deus nós precisamos ser santos. Hebreus 12, 14. Todos conhecem esse texto de cor. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, vírgula, e a santificação, sem a qual ninguém, nem eu nem você, ninguém verá a Deus. E ver a Deus aqui não tem apenas a ver com a eternidade, também, mas nós precisamos vê-lo todos os dias. Precisamos, nos nossos devocionais, tocá-lo e ser tocado por ele. Tocar na adoração, na oração e ser tocado por ele. Sem santificação ninguém o verá. Ninguém pode se relacionar com ele. O remédio está posto aqui nesta noite. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. É a convenção da santidade. Eu poderia pregar aqui N temas, mas eu gosto de ficar no tema. Depois de orarmos, buscarmos a Deus, entender que deveria trabalhar esse tema e outros, porque o tema é muito vasto, que remete para a santidade. É importante que os irmãos ouçam. Estou falando para um auditório seleto, de homens e mulheres de Deus, mas a experiência tem mostrado que muitos, no próprio ministério, perderam o temor, perderam a santidade, acostumaram com o sagrado, viraram verdadeiros Ófine e Finéias, negociaram, mancharam as suas vestes, deram escândalos horrorosos. Um grande pensador já dizia: pregue, 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 e se preciso for, use algumas palavras. Viva, viva, vivamos o Evangelho. Nossa vida é uma carta aberta. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Aleluia, irmãos. Então esta mensagem abarca a mim e a você. Não se ouve muito pregar sobre santidade nesse tempo. Algumas mensagens, missionário Jaime Cruz, têm se escasseado dos nossos púlpitos. Dificilmente se prega sobre santidade. Alguém disse: não dá ibope. Se prega muito pouco sobre arrependimento, chamando o pecado pelo nome. Porque alguém diz: o povo já está muito cansado e pesado, o povo precisa ouvir uma mensagem light, mais palatável, de alta ajuda. Meus irmãos, nós precisamos de ajuda do alto. A casa da bênção é a igreja da palavra. Ontem nós dizíamos com relação à missionária Ruth. Missionária Ruth é estudiosa, é bíblica, ama a palavra. E esta igreja é uma igreja apostólica. E toda igreja apostólica é a igreja da palavra. Aleluia, irmãos.
Precisamos voltar a pregar com mais frequência a mensagem de arrependimento, a mensagem de renúncia, a mensagem de santidade, a mensagem do arrebatamento da igreja que está à porta. Vamos sair desta convenção com o evangelho que nos alcançou, genuíno. Aleluia. Evangelho genuíno. Nós cantamos aqui com essa bela peça dos nossos queridos irmãos e irmãs de Brasília, Rude Cruz. A santidade nos remete à cruz. Aleluia. Glórias. Sede santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. Por que viver em santidade? Porque somos novas criaturas. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E caminhando para encerrar aqui, precisamos ser santos em todo o nosso procedimento. 1 Pedro 1,15, coloque esse texto. 1 Pedro 1,15, em todo nosso modo de viver, ou em todo nosso procedimento. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por exemplo, no pensar. A psicologia diz que uma pessoa sadia, saudável mentalmente, tem cerca de 10 mil pensamentos em 24 horas. 10 mil em 24 horas. Aí vem a pergunta: que tipo de pensamento tem povoado a sua mente? Se projetássemos aqui no telão tudo que pensamos nessas últimas 24 horas, você ainda ficaria sentadinho aí? É uma pergunta para mim também. Santos em todo o nosso procedimento, começando pela nossa mente. Os irmãos sabem que tudo começa na mente. Boas coisas e más coisas. Um assalto a um banco, alguém imagina, reúne comparsas, planeja. Assaltos cinematográficos, como aquele de Fortaleza, o Banco Central, como outro que tentaram há pouco tempo através de túneis lá em São Paulo. Alguém concebe a semente maligna, junta comparsas, tudo foi fruto de uma semente. Uma infidelidade conjugal não acontece repentinamente, é um processo. A tentação é um processo. Tiago fala sobre isso, que o pecado sendo concebido, a tentação sendo concebida, começa a gerar. A mulher, quando concebe, começa a gerar uma criança. Tendo gerado, vai dar à luz. Se a pessoa concebe a tentação, começa a gerar dentro dela um castelo, um sonho que vai transformar em pesadelo. Por isso, irmãos, aquele pensamento que vocês conhecem tanto: não posso impedir que pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que eles assentem, faça ninho, ponha ovos e tire filhotes. Cuidado com a sua mente. Nós temos um filtro para a mente. Filipenses 4:8. Vamos botar esse filtro. Vamos ver o que diz Filipenses 4:8. Filtro da mente, para que tenhamos uma mente santa, a mente de Cristo. Aleluia. Filipenses 4:8. Tudo que é justo,
tudo que é puro. Vamos lá? Já chegou. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse texto é fantástico. É para o rei. Multiplique isso aí. Misture aí com um brado de aleluia. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, olha lá, tudo que é verdadeiro. Quanta mentira, quanto engano, não é? As pessoas às vezes maquinam, planejam para enganar, para ludibriar, falsear a verdade. A mentira tem várias nuances. Tem a meia-verdade, que é mentira. Tem a omissão, que pode ser uma mentira. Deixa apenas a verdade. O cinto da verdade tem que estar bem ajustado em mim e em você. Aleluia, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Nós estamos vivendo uma crise sem precedente no Brasil. Os nossos líderes na vida pública, meu Deus, Lava Jato está aí mostrando cada dia os escândalos maiores, os megas empresários comprometidos, e todos os irmãos são bem informados, sabem disso. E nós precisamos ter cuidado com as pequenas corrupções, que a gente dedura, denuncia, acha um absurdo o que eles fazem, e tem que achar mesmo. Mas nós temos que vigiar nas pequenas, no jeitinho brasileiro, para que não sejamos hipócritas. Condenar no público e praticar no privado. Eu não estou aqui com o dedo indicador te acusando. Estou aqui compartilhando a palavra debaixo de temor e tremor. Nós queremos fazer o que é certo. Nós queremos morar nos céus. Nós não somos um movimento. Nós somos parte da igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. E por isso eu e você temos que viver uma vida de santidade, de comunhão com esses valores que são caros: verdade, honestidade, tudo que é justo. Deus abomina a injustiça. Sempre a gente diz para os irmãos do Supremo Concílio: nós nunca vamos praticar injustiça, jamais. Conscientes não, podemos cometer algum equívoco e repará-los. E sei que cada pastor nascido de novo prima pela justiça. Não desprezei os meus pequeninos, Jesus disse, porque os seus anjos dão relatórios lá. Periodicamente os anjos dos pequeninos, a gente pode conjecturar, sobem, viu, missionária Andréia, para dar relatório. Abrace, não discrimine, não trate, Tiago bate forte nisso, com acepção, pelo tamanho do dízimo. Somos pastores de todos. Que Deus nos dê um coração semelhante ao de Jesus. Que cada dia sejamos um pouco mais parecidos com Ele. O desafio não é encher a igreja de gente. O desafio é transformar essa gente em um pouco mais parecido com Ele.
Epacacharabai. Ei, Senhor, nos ajuda. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, sejam estas coisas que ocupem as nossas mentes. Santidade em todo o procedimento, no pensar, no uso do corpo. Glória a Deus pelo tempo de hoje. No uso do corpo, 1 Coríntios 6, 19 e 20, bota aí. Abertura de convenção normalmente é uma mensagem tópica, né? Rápida, objetiva. A gente está trazendo uma mensagem positiva aqui com os irmãos. Aleluia! Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Seu corpo, nossos corpos pertencem ao Senhor. Não somos de nós mesmos, fomos comprados por bom preço. Glorificai a Deus no seu corpo, em todo modo de se conduzir. No agir, no falar. Mateus 12, 36, eu encerro com isso. E 1 Coríntios 15, 33. Santidade no falar. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. 1 Coríntios 15, 33. Olha esse texto. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha para cá, levante a sua cabeça. Quem são os seus amigos? Com quem você anda? Quem te influencia? A quem você ouve? Os iguais se atraem. Os pássaros da mesma plumagem voam juntos. Irmãos, Deus manda dizer uma palavra aqui nesta noite, encerrando. Selecione os seus amigos. Ande com gente do seu nível para melhor. Santo anda com santo. Santo vai andar com pecador para influenciá-lo e para ganhá-lo, não para ser influenciado. Você vai contactar na sociedade para salgar e não para ser salgado. Guarda isso no coração. Com quem você anda? Uma vez eu levei alguns pastores para trabalhar comigo no estado do Espírito Santo. E foi algo tão terrível. Alguns deles começaram a contaminar filhos na fé, gente sincera, gente obediente, gente de oração. Foi um tempo de uma luta, de uma batalha tremenda. Tivemos que aplicar com muita força um antídoto para combater o veneno, que é a palavra. Charles Spurgeon usa uma frase poderosa. Ele diz assim: o ministro do evangelho ímpio no púlpito
é o maior agente do diabo naquela igreja. Um pastor sem santidade no púlpito é o maior agente do diabo naquela igreja, que a levará fatalmente à destruição. Irmãos, nem todos de Israel são israelitas. Joio e trigo está junto. Dentro da própria igreja local, veja com quem você relaciona. Relacione com aquele que te puxe para cima. Com os outros para você puxá-lo, mas não ser puxado. Aleluia! Todo Jacó tem um Labão esperando por ele. Mas toda Isabel tem uma Maria cheia do Espírito. Maria foi visitar Isabel, e quando a saudou, a criancinha saltou no seu ventre, e ela foi cheia do Espírito Santo. Selecione as suas amizades, veja quem te influencia, e o Senhor vai te abençoar e vai te dar um ministério poderoso cada dia. Glória. Aleluias. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Eu quero que você saia do seu lugar e encha essa frente. Venha para cá, os superintendentes, a diretoria da igreja. Por favor, sobem aqui. Ministério de louvor. Chegam mais. Pode encher essa frente aqui, irmãos. Encha. Enche essa frente. Aleluia.